Hoje nós vamos conhecer a história do empreendedor Ângelo Ney, mas não começou como empreendedor, né? Ou começou lá quando você tinha 11 anos, Ângelo? Olha, comecei bem novinho, né? A gente estava resgatando como eu comecei a empreender na minha vida. E o que eu me lembro, a minha primeira história de tentar vender alguma coisa que eu mesmo fiz, foi junto com um amigo. O pai dele tinha um barracão que ele fazia peças de madeira, né? Tipo um marceneiro? Um marceneiro. Ele tinha uma marcenaria em casa. E a gente foi para essa marcenaria fazer estojo para vender na escola, né? Com 11 anos? Com 11 anos a gente fez alguns estojos. Você não pode perder essa mega história aqui com o Ângelo. Se liga aí. Você começa a empreender com 11 anos. Estou impressionada. Quer dizer, você descobriu isso muito jovem, que você tinha essa veia empreendedora. Sim, foi um primeiro contato, né? Sempre tive vontade de trabalhar para mim, mas quando a gente é pequeno, a gente é mais curioso, né? Então, algumas histórias que eu lembro aqui, que eu posso contar. A história do estojo, que a gente foi para a marcenaria do pai desse meu amigo. Eu fazia rabiola em casa para vender para os vizinhos, naquela época de pipa, né? Nossa infância tinha muito pipa. Hoje a gente nem vê mais pipa, né? Era tão bom. Hoje a garotada fica mais no celular, né? Mais joguinho, mas naquela época tinha muita pipa. E eu lembro que eu fiz rabiola. Cheguei a ensaiar fazer algumas pipas em casa, mas não deu muito certo. As pipas ficavam com uma qualidade terrível. Outra coisa que eu lembro engraçada que eu fazia com esse meu amigo, a gente pegava pregador, né? De roupa. Tinha um livrinho que a gente desmembrava os pregadores, fazia avião. Então a gente começou a ensaiar, fazer alguns produtos diferentes para vender também, né? Pensamos em ter uma carrocinha de pipoca. Então, assim, eu não tive uma inspiração. Pois é, eu fiquei pensando nisso, porque não era o histórico dos seus pais. Seus pais, não. Cada um tinha o seu emprego. Não. A única história de empreendedor que eu tenho na família é um tio meu, que é um tio que morava em Recife, mas foi uma inspiração que já veio um pouco mais velho, né? Ele era dono de granja, ele já é falecido e ele foi uma pessoa que me ensinou um bocado, né? Me deu uma inspiração, mas já talvez na faculdade. E aí, quando você resolve que você vai deixar o seu emprego, você trabalhava na Petrobras? No momento da minha primeira loja, que foi uma franquia logo antes de ter a Megamart, eu trabalhava na Petrobras no fundão e eu trabalhava de 7 às 4. No almoço eu dava uma fugidinha para ir para a loja, ficava uma horinha na loja, saía da Petrobras às 4, então ia para a loja novamente, ficava mais umas 2, 3 horas e da loja eu ia fazer minha pós. Estudei na PUC. E na pós ia até às 11 da noite e no outro dia, 7 da manhã, começava tudo de novo. Nunca é fácil, né? Foi bem difícil, porque eu não podia largar o trabalho, eu não tinha o investimento para montar a primeira loja, então eu financei uma parte da luva eu negociei com o shopping, a gente parcelou se não me falha a memória, em 18 vezes. Então eu usava parte do meu salário para pagar aquele negócio que eu comecei, né? Tive uma ajuda pequena dos meus pais, que foram fundamentais, mas o meu salário era importante para eu conseguir pagar. Então não podia largar, eu tinha que ter essa jornada grande. E eu acho que durou pelo menos uns 3 anos nessa jornada aí mais comprida do dia. Até que você encontra a rede Megamart, que estava em expansão. Sim. Iniciando o processo todo de franquia. E em 2008... você resolve e decide que... Só que você tinha o quê? Uns 20 e poucos anos? Tinha 28. 27. No início de 2008, tinha 27 anos. Foi curiosa a história porque nós montamos, eu tinha um sócio, nós montamos essa loja, fomos os primeiros franqueados no Brasil dessa marca e a gente foi muito bem. Num shopping, rapidamente a gente já era a maior venda do Brasil comparado à loja própria. E o curioso é que montaram uma Megamart exatamente na nossa frente. Sério? E às vezes eu ficava no balcão, no caixa, e a gente estava indo muito bem, mas eu via aquela loja ali na minha frente sempre com fila.
E a sua? E a minha indo bem, não posso reclamar. Mas aquilo gerava uma pulguinha atrás da orelha, né? E eu falava com o meu sócio, pô, acho que a gente pode investigar essa marca aí, né? Um dia a gente precisa ter uma Megamart. E isso gerou um interesse nosso de, depois de alguns meses sendo vizinho de frente, e a gente marcar para conhecer oficialmente, né? Entramos no canal da Megamart e marcamos uma entrevista com possíveis candidatos a franqueados. E vocês deviam ser ali os mais novos empreendedores. Sim. Porque empreender você precisa de ter um investimento ali inicial e segurança também, né? Sim. De repente você está ali começando a sua vida profissional, ainda não tem uma grana guardada, você não se preparou para aquilo. É um investimento, né, considerável e que você precisa ter segurança de que vai dar certo. Sim. Como é que foi esse processo? Naquela época ainda era até diferente dos tempos de hoje, né? Hoje eu acho que é um pouco mais fácil com o acesso à informação que a gente tem. Naquela época a gente era jovem, já tinha esse desejo, né? E eu lembro que na primeira entrevista, né, de possíveis franqueados, devia ter na sala umas 20 e poucas pessoas. E a gente era disparado os mais novos. Acho que a média de idade era 45, 50. E a gente participou desse processo seletivo, respondendo tudo das nossas expectativas, falando um pouco da franquia que a gente já estava participando, como a gente estava indo bem. E aí era quem estava na reunião? O seu Júlio, a esposa dele? Como é que era? Era no começo ali, né? Isso foi nos primórdios da Megamart. Quem fazia o recrutamento era a dona Fátima, esposa do seu Júlio. Que bonitinha. E quem buscava as lojas com a gente era o seu Júlio. Ia com vocês, tentar Ia achar? Com a gente. Que saga, né? Vocês viram quantas lojas até escolher? Nossa, a gente viu muita loja, muita loja. E o seu Júlio, eu lembro que andava muito rápido, né? Então a gente tinha que ter um preparo físico. O seu Júlio! A gente andava pelo centro, a gente foi na Zona Sul. A gente foi em muito bairro atrás. Na verdade, tinham muitas oportunidades, né? A Megamart estava começando. Tinha praticamente o Rio aberto. Então, era basicamente a gente fazer uma seleção, né? A gente não tinha muita experiência, então a gente usou muito a experiência do seu Júlio. E um fato curioso, ele vai lembrar disso, que a gente tinha já no radar umas 5 possíveis lojas boas, e um dia ele chegou em frente de era uma farmácia no bairro da Glória, e ele olhou, a gente entrou, aí ele virou pra gente e falou, olha, aqui vai ser uma Megamart. Caramba, vocês querem? E aquilo mexeu com a gente, porque pela certeza, seu Júlio a credibilidade dele. Pra gente um papa, né, nesse mundo. A gente estava começando, a gente tinha um sonho de ter muita loja, de ter sucesso. Quando ele falou isso, eu virei pro meu sócio e falei, se ele falou isso, quem somos nós para não abraçar esse ponto, né? Aí, graças a Deus, a gente entrou na farmácia, negociou, eram alguns sócios, compramos o ponto e ali nasceu em 2009 a Megamart Glória, que até hoje vai muito bem, graças a Deus. É uma das lojas mais antigas? É uma das lojas mais antigas. Na época era uma das maiores. A gente lá tem um pouquinho mais de 120 metros quadrados. São 2 andares. Bem grande. E é uma loja que, graças a Deus, num ponto que a gente está bem constituído já, e foi um tiro certo aí do seu Júlio e nosso nessa época. Mas você chegou a ter lojas de outras franquias, você chegou a ter 9 lojas e de repente você, ali talvez por conta da pandemia, que você começou a repensar se você deveria ter aquela quantidade de lojas, como é que foi? Na verdade, em um momento da vida, a gente começou muito novo, né, a empreender, então a gente tinha um gás interminável, né? Quando eu larguei meu emprego, meu sócio também largou, a gente era praticamente 100% da dedicação para os negócios. E a gente começava a pesquisar muita franquia. Então chegou um momento que a gente teve 8 lojas ao mesmo tempo. Não 8 marcas, eram 4 marcas que a gente sempre foi fiel um pouco às marcas que a gente teve, né? A gente teve 2 operações de cada marca. E chegou um momento da vida que a gente, sonhando com novos passos, a gente precisou de se desfazer talvez das unidades que a gente tinha, que vendiam menos, né? A gente teve que optar por negócios um pouco maiores.
Eu tive um sonho de trabalhar com vinho, meu sócio também tinha alguns sonhos, então a gente diminuiu um pouco, deu alguns passos atrás e a Mega Mate nunca saiu do nosso portfólio. Não mexeu ali na Mega Isso Mate? A gente não abria mão. Por quê? Vanessa, eu posso te responder essa pergunta com uma sensibilidade que eu tenho em relação à Mega Mate. A gente passou por muitas marcas, né? E esse clima familiar que tem e sempre teve na Mega Mate, eles fazem questão de manter isso hoje enraizado, mesmo sendo uma marca gigante, né? Isso encanta um pouco a gente, porque além da gente ter entrado lá atrás, já ter esse sentimento... Tem uma memória afetiva. A gente sente que a marca, sabe, mantém isso. E muitas marcas que a gente passou começaram a crescer e é natural que se perca um pouco isso. E a Mega Mate mantém, sabe? A gente tem acesso ao Julinho, tem acesso ao seu Júlio. Se precisar falar com a dona Fátima, eu sei que eu consigo também. Então isso é uma coisa que nos faz não abrir mão de continuar franqueado. É como se você tivesse acesso às raízes do negócio. Sim. E aí, de alguma forma, aquilo te dá uma certa segurança. Sim. E o que você acha que é diferente? Você teve experiência de trabalhar com outras franquias. O que é diferente dentro da Mega Mate? Além desse clima, né, que eu te falei, familiar, né, a gente teve muita proximidade com os departamentos. Sempre tivemos, né, tanto eu como meu sócio. E a Mega Mate sempre deu muita abertura da gente dar opiniões, né, dos próprios franqueados. Tem o comitê, que hoje, inclusive, eu faço parte do comitê dos franqueados. Então, a gente sempre teve um peso nas decisões, né? Isso é muito importante para qualquer marca que queira ter uma boa sinergia entre franqueador e franqueado. E eu acho que isso é um diferencial muito bacana da Mega Mate. E aí hoje, quando você olha a história que você construiu, como é que cabe isso dentro da sua vida familiar? Porque a gente quer trabalhar, a gente quer ter a gente faz uma projeção ali financeira, mas a gente também quer ter tempo para aproveitar, para curtir, para poder ver a família e desfrutar de momentos em que, às vezes, aquela escala de quem trabalha numa empresa não te permite, né? Sim. Costumo falar que enquanto eu trabalhava CLT, eu tinha 8 horas de trabalho por dia. Quando a gente começa a empreender, a gente pode ter 4 ou a gente pode ter 20. Então não existe um tempo, né? A gente tem que estar preparado. E a nossa Mega Mate, estava conversando com um colega ainda há pouco, ela fecha 2 dias no ano, a nossa unidade. Dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. Então a gente abre domingo, feriado, dia do comércio. E a gente abre a loja para começar a preparar tudo 5h40, 6 da manhã, e a gente fecha às 10 da noite. Então a gente ainda fica numa arrumação até 10h30, 10h40. Então a gente tem um turno, né? Bem amplo. Bem amplo. E a partir das 5h40, meu telefone já pode tocar. Faltou um forneiro. Ó, estamos aqui esperando, a gerente não chegou para abrir a loja. Então... Ou seja, aquela ilusão que as pessoas têm de que vou me aliar a uma marca consagrada e automaticamente vai vender e eu não vou precisar trabalhar. Não é verdade. Não existe isso. Empreender é muito mais do que isso. Você pode ser um investidor, né? Existem pessoas com perfis de investidor, você montar e botar alguém para trabalhar, mas quem estiver na frente do negócio tem que estar no sangue realmente a paixão, sabe, por empreender, principalmente paixão por pessoas, né? Que a gente lida com pessoas o tempo inteiro. Como é que você administra essa questão do lado humano, da equipe, de estar sempre motivada, de fazer com que eles acreditem na marca que eles vendem? Porque hoje a gente está aqui com esse cookies, ó, super cheiroso e é maravilhoso, mas se eu estou vendendo esse produto aqui e eu não acredito nele, como é que eu vou convencer o cliente? Sim, a pergunta é interessante. Eu tenho um sócio, né, que é o Felipe, e desde os primórdios, lá em 2008, quando a gente montou a Mega Mate, a gente já se dividia em setores. Ele sempre foi um cara mais habilidoso naquela disciplina do financeiro, de estar controlando lá cartão de crédito, dinheiro, banco. E eu sempre fiquei com essa parte mais humana, né, de contratar, se precisar demitir, treinar, motivar, fazer reunião, criar métricas para a gente bater. Então a gente sempre se dividiu muito bem nisso. E dentro da Mega Mate Glória, a gente tem algumas métricas já há muitos anos
que fazem com que os nossos colaboradores, né, principalmente as caixas, estejam sempre motivadas em atender, em oferecer ali. Tem um upselling que a gente chama, né? Você conseguir aumentar uma venda para um cliente que chega. Então, além das métricas, tem essa motivação, né? A gente tem uma equipe já, boa parte da equipe antiga, então a gente já tem um relacionamento com as pessoas já um pouco mais até do que o proprietário e o funcionário. E eu acho que principalmente as métricas, né? Não podem ser métricas muito longas, tem que ser coisas curtas e médias. A gente tem métrica diária, de caixa, de você vender mates maiores, né? E a cada fechamento de dia a gente tem essa métrica e paga uma bonificação. Então, acho que isso é Ou seja, é como se você estivesse dando um feedback diário para a sua equipe, para que eles façam até uma autoavaliação. Poxa, hoje eu não estava muito motivado e eu não vendi bem ou não atendi bem. E quando você tem esse controle, você mantém um padrão de qualidade e você vai, de alguma forma, incentivando para que eles sempre queiram crescer. Isso. E vender mais. A gente, além das métricas, eu como lidei muito com pessoas a minha vida inteira, e meu pai é um grande estudioso de PNL, Programação Neurolinguística. Então, estudei PNL, fantástico. Maravilhoso, né? Então eu acabo passando um pouquinho desse conhecimento, né? Meu pai é Master Practitioner, então eu aprendi muito. Como a gente encantar um cliente que está na frente do caixa? O cliente pediu um mate pequeno. O senhor não quer um mate médio ou grande? Isso é o trivial. Tá muito calor hoje. Agora, tá você quente. falar, poxa, nesse sol, hoje está quase 40 graus, o senhor vai se arrepender de comprar um mate pequeno. Leva o grande. Ou o médio, R$1 diferença. Então a gente passa essas técnicas para as meninas e funciona bem. Tá feliz hoje com o resultado que você obtém lá na Glória? Muito, muito feliz. E isso te faz pensar que você poderia ter uma outra loja Megamate? Então, Vanessa, o empreendedor não para, né? E a Megamate é uma marca que a gente é apaixonado. É claro que hoje o mercado ele tá mais difícil você achar pontos, mas tanto eu como o Felipe, a gente está sempre observando até repasses, shoppings novos que constroem, a gente conversa com o Julinho, com o Emerson. Então a gente realmente tem vontade sim de voltar a crescer dentro da Megamate. Dentro da sua experiência, o que você traria de diferenças entre uma loja no shopping, uma loja de rua, uma loja, por exemplo, dentro de uma universidade que tem aquele público certo, com aquele horário certo? É o quê? É uma opção que você faz de que tipo de público eu quero atender? Ou é espaço físico, localização, quantidade de gente que vai passar? Como é que é essa escolha? Bom, como um empreendedor já há mais de 15 anos, eu prefiro não fechar portas a nenhum tipo de possibilidade, né, de ofertas. Por mais que seja em faculdade, shopping, rua, a gente precisa estudar o ponto, né, a viabilidade, sazonalidade do local, ticket médio. Tem algumas pessoas que falam que eu não abro loja em shopping porque os shoppings são sócios nossos. Se você pegar os shoppings, todos estão lotados de loja. As pessoas estão ganhando dinheiro ali. Então, eu fico atento, tanto eu como o Felipe, com qualquer oportunidade, né? É claro que uma faculdade, por exemplo, o que a gente tem que levar em consideração? A faculdade tem férias, né? Então precisa concentrar um pouco mais as vendas no período letivo. Eu já tive loja no centro do Rio, já tive 2 lojas no centro. O que é o centro? É você concentrar muito de segunda a sexta. Porque no centro, por exemplo, tem feriados que às vezes é numa quinta, que ele mata a sexta e a quarta, porque as pessoas emendam, viajam. E já não tem o final de semana naturalmente. Então, no centro, às vezes, a gente tinha 15, 16 dias úteis, né, de venda. Então, tem que focar muito em vender muito naquele momento. Então, o certo para cada oportunidade é estudar cada tipo de negócio, a operação e a sazonalidade. Você recomendaria alguém que está começando, querendo empreender, que de repente está migrando de carreira, vai pegar aquele investimento que guardou ali da vida toda, um fundo de garantia, para começar um negócio aqui na Megamate? Recomendo, Vanessa. Recomendo, principalmente pela estrutura que a Mega tem hoje, né, para oferecer para alguém que está começando, que não tem experiência. A gente teve isso lá atrás, a gente aprendeu, se profissionalizou nesse mundo, usando um pouco a estrutura da Mega.
E principalmente pelas pessoas que estão nessa estrutura que eu conheço já, muitas delas há muitos anos. Eu sou fã do cara que está hoje à frente de expansão, então eu recomendo, como já recomendei a alguns amigos recentemente que fizeram entrevista com ele e elogiaram, se sentiram seguros. São pessoas que vão te passar um raio-x real do potencial daquele ponto, né, que você tá pleiteando. Então, entre as franquias que eu conheço, a Mega eu recomendo muito forte para quem quer começar. Então passa lá na Mega da Glória, visita o Ângelo. Ó, experimenta esse cookies aqui, ó. O nosso mate é maravilhoso. Recomendo, né? Isso aí. Bom demais. Adorei conversar com você. Muito prazer. Muito obrigada, viu? E que venham outras lojas. Acho que se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom. Bom mesmo.